Olá pessoal, de volta, professor Wilson Cândido e mais um vídeo da série Autismo, Azul e de Todas as Cores, onde estamos falando da descrição do autismo a partir do meu livro, que é descrito de forma detalhada e com uma linguagem muito acessível. Hoje conversando sobre incidência do autismo. Esse crescimento estatístico que chega muitas vezes a assustar, pelo quantitativo que a gente tem hoje de casos de autismo no mundo, e que diversas correntes teóricas justificam por esse ou por aquele motivo. Vamos começar falando que o autismo, ele hoje é configurado em 80% dos casos associados a meninos, enquanto nós temos 4 crianças nascidas com autismo, homens, temos uma menina com essa condição diagnóstica. Algumas linhas de pesquisa defendem a ideia de que a menina, a mulher, é mais resistente à mutação de genes do que o homem. Outros defendem a ideia de que a mulher mascara pela própria cultura que a gente tem da educação da menina alguns sintomas com mais facilidade do que o menino. Então, em linhas gerais, nós temos 80% dos casos em homens e 20% em mulheres, tá? É azul por essa condição de ser mais presente nos homens, e é de todas as cores, porque também está presente nas mulheres e porque se apresenta em cada sujeito com uma forma de apresentação sintomática particularizada. O autismo, até hoje, pelas pesquisas, ele está associado a fatores causais, como fatores genéticos por herança parental e genético por alteração de genes durante o processo de formação embrionária, durante a gestação ainda, a partir da interferência do que chamamos de fatores ambientais ou multifatores, seja doenças infecciosas durante a gravidez, a contaminação por agentes químicos, radiação, poluição, diversas situações que podem ser consideradas multifatores. O fato é que está associado à genética e um percentual significativo associado à genética por herança parental, tá? A pergunta que se faz sempre é por que tantos casos de autismo? Por que tantos diagnósticos de autismo? Tem tantos autistas assim no mundo? Por que essa incidência tem crescido tanto? Por que a estatística tem sido cada vez mais alarmante em relação ao autismo? Bom, a primeira pergunta merece essa resposta. Não temos mais casos de autismo. Nós temos mais pessoas leigas, mais profissionais de todas as áreas, estudando e ouvindo falar sobre essa condição diagnóstica. Nós temos hoje diversos quadros diagnósticos comórbidos do autismo, juntos do autismo, que estão sendo diagnosticados associados com o autismo, que no passado ganhavam outros nomes. A gente já falou sobre esses dados comórbidos associados aí ao autismo em um vídeo anterior. Então a gente tem hoje diversas condições diagnósticas que não eram categorizadas como autismo e que hoje entram nessa estatística para o autismo, que é hoje, inclusive, uma das prerrogativas para o fechamento do diagnóstico, é especificar o que vem junto dele. Então, como explicar essa crescente onda de autismo? Vamos lá. O crescimento do autismo, a partir de dados, de fontes reais que vêm do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, ele apontava, em 1980, uma criança diagnosticada com autismo a cada 10 mil crianças que nasciam. Isso quando se pensava naquela época em autismo sobre uma apresentação clássica, onde você olhava e já percebia todos os sinais para a condição de autismo. Hoje nós temos autistas que passam sem ser percebido pela sutileza dos sintomas e muitas vezes nem recebem essa condição diagnóstica. Portanto, pelo nosso olhar investigativo, pelo nosso conhecimento ampliado, a gente hoje consegue colocar nessa estatística o que antes não entrava. Não é moda de autismo, mas é um olhar que dá o vislumbramento de condições do autismo dentro do espectro que no passado não se percebia com tanta facilidade, porque só se observava aquilo que era clássico, aquilo que era nítido para o autismo. Então, em 1980, uma criança com autismo a cada 10 mil que nasciam, Isso, pesquisas americanas. Fomos descendo para 2009, 2012, 2013. Estima-se em 2013 uma criança com autismo a cada 50 crianças nascidas. E nas últimas pesquisas,
uma criança com autismo a cada 45 ou 36 nascidos. Isso são dados americanos. O fato é que nós temos que 1% da população mundial tem autismo. Essa estimativa de 1% dá uma ideia de 80 milhões de pessoas no mundo com autismo. Se tomarmos como referência 1% da população mundial, nós temos uma média de 2 milhões de brasileiros com autismo. Não há dados reais, mas uma estimativa de que no Ceará tenha entre 80 e 160 mil cearenses. Só em 2019, no Brasil, é que foi aprovada a lei que coloca o autismo dentro do censo. Então a gente não tem no Brasil um dado real para o diagnóstico de autismo, até porque nem todos os casos de autismo são notificados, nem todas as famílias de crianças com autismo têm acesso ao fechamento desse diagnóstico. Muitos diagnósticos foram dados com outros nomes sem a associação com o autismo, portanto a gente não tem ainda no Brasil um dado fidedigno. O fato é que nós temos 2 milhões de brasileiros com autismo baseado em 1% da população mundial que tem ou está dentro da condição do espectro do autismo. As pesquisas apontam que 90% dos autistas no Brasil não foram diagnosticados, ou foram diagnosticados com outras condições, mas não associadas ao autismo como uma das possibilidades dentro das condições que eles foram diagnosticados, tá? Por isso, quanto mais conhecimento a gente tiver acerca do autismo e de tantas outras condições que comprometem o neurodesenvolvimento, mais fácil vai ser se encaminhar a família para a busca desse diagnóstico, mais ágil vai ser o início para o processo de estimulação precoce e menos possibilidades de prejuízos ao longo da vida a pessoa com autismo terá. Tá? Então é importante que cada vez mais nos apropriemos de conhecimento sobre o autismo e tantos outros transtornos do neurodesenvolvimento, não para virar moda e encher estatística, mas para auxiliar a família, apontando caminhos que devem ser seguidos a partir dessa percepção. Eu tenho certeza que a cada vez que a gente chama um familiar para conversar sobre observação do desenvolvimento da criança, que deveria estar assim, não está, a gente está abrindo os olhos para algumas dificuldades que podem ser pontuadas muito cedo e que podem trazer grandes benefícios a qualquer criança, independente da condição social, da etnia, né, da raça, independente de qualquer coisa. A gente precisa conhecer para orientar. Eu não preciso nem fazer muita coisa, mas se eu chamo a família para orientar, eu já fiz um bom trabalho. Então nós temos, voltando para a nossa incidência do autismo, nós temos diversas situações aí de ampliação de 1943 até hoje para essa estatística. Estima-se aí um percentual de 7.300% de aumento dos casos de autismo em relação a 1943 até os dias atuais. É crescente demais e assustador demais. Mas eu também gosto de dizer que é crescente demais os avanços da neurociência, é crescente demais os nossos conhecimentos, é crescente demais a nossa curiosidade, a nossa motivação em ir buscar por essas informações, tá? Então, incidência do autismo também está retratada nesse livro, Autismo Azul de Todas as Cores, de uma forma simples, clara e de fácil compreensão a qualquer leitor. Eu sou o professor Wilson Cândido. Esse é mais um vídeo da série Autismo Azul e de Todas as Cores. Até o próximo vídeo.